Já de volta o seu programa, obrigado porque você está aqui com a gente. Lembrando sempre das nossas redes sociais, esse programa acontece aqui na televisão, mas ele também acontece aí no seu computador. Então você pode conversar com a gente pelo facebook.com/seuprograma e também através do nosso Twitter, o @seuprograma. Sua participação é sempre muito bem-vinda e sempre acrescenta muito aqui às nossas discussões. Olha, de acordo com a ONU, cerca de 230 milhões de pessoas no mundo usam anfetamina, êxtase, cocaína, maconha, ópio ou heroína, uma dessas drogas. E quase 1% das mortes são causadas por essas drogas. A Islândia é a campeã em óbitos, seguidos pela Estônia e El Salvador. Nesse ranking de mortes causadas por drogas a cada 1 milhão de pessoas, o Brasil se encontra na posição de número 67. Queria perguntar para vocês o seguinte, só repetindo, estou recebendo aqui Isolda Costa com a gente e a Rebeca Estina. Vão estar com a gente durante toda a semana aí. Todas as pessoas que usam drogas, elas podem ser consideradas, e aí eu já vou usar uma palavra que eu sei que está old fashion, tá fora de moda aí, dependentes. Então tem uma palavra melhor para dependentes que a gente estava conversando. Qual é a palavra mesmo? A drogadição, né? Drogadição. Ela sabe melhor que eu. A drogadição. Não. Drogadição. Drogadição. E como que usa? Então a pessoa ela está em drogadição, é isso? Não, é drogadito que chama. Drogadito. Quando ela está em dependência. É a mesma coisa, só que ela abraça aquilo com prazer, é uma forma diferente, porque tem a ver com os fármacos, né? E tem a ver com a forma também da toxicomania. Então é um pouco mais abrangente a drogadição. Do que simplesmente a dependência. Agora, tem muita gente que inclusive diz, não, mas não tem problema, eu não sou uma pessoa dependente, a minha vida não depende disso, a hora que eu quiser parar, eu paro, a maconha é boa, ela me dá uma criatividade, me dá uma leveza e tal, é muito bom, e quando eu não quiser usar mais, eu não uso. Enfim, esse discurso é verdadeiro ou todas as pessoas que usam drogas, elas podem ser consideradas dependentes ou drogaditas não, drogaditas. Tá certo. Não é bem assim. Não é todo mundo que usa, porque você tem vários tipos de pessoas que são usuários. Você tem um usuário que é habitual, mas tem um usuário que é por pouco tempo. Não significa que ele tendo usado, ele vai se tornar um dependente ou um drogadito. Ele teria que entrar por uma escalada, né, do uso da droga para que ele se torne assim. Isso, e quando a gente fala de dependência química, dependente de uma droga, drogadito, a gente tem que pensar em dois conceitos. Existe o conceito da dependência. O que é o conceito da dependência? É quando o seu corpo ele fica mais acostumado com a presença da droga do que a falta dela. Então, digamos que ele é mais ajustado. Isso não é uma coisa positiva, mas ele é ajustado para o uso da droga. Ele funciona melhor com a droga dentro dele. Então, por exemplo, se eu tomo 2 cervejas por noite, eu falo, não, eu não estou viciado, mas eu não funciono bem sem essas 2 cervejas, porque o meu corpo está acostumado com essas 2 cervejas. Eu sou dependente. E a dependência, ela pode ser psicológica também, não é só física. A gente sente isso no físico, porque quando eu paro de tomar esse álcool, o meu corpo sente, eu começo a tremer, eu começo a entrar em crise de abstinência, que a gente chama. Isso mostra que você está dependente fisicamente da substância, qualquer que seja. Agora tem dependência psicológica, que é essa euforia. Por exemplo, o álcool, o que ele faz? Ele desinibe. No momento ele dá uma euforia mínima, porque ele te desinibe, mas ele também te acalma, ele te relaxa. Então, essa dependência psicológica é outro tipo de dependência. E aí o seu corpo vai desenvolvendo o que a gente chama de tolerância. Você precisa um pouquinho mais para sentir aquele mesmo prazer. Então, essa substância, esse consumo vai aumentando, mas o seu prazer vai ficando lá. Então, eu preciso de mais. E vai se criando uma escala. E vai se criando uma escala. Então, nesse momento, a gente sabe que a pessoa está dependente da substância. E é muito complicado, eu fico pensando, esse momento do primeiro contato com a droga, né? A Isolda comentou ali no nosso bloco passado de que muitas pessoas, o primeiro contato é aquele contato pela curiosidade. Meu amigo usa, diz que é tão bacana, diz que é tão legal, eu também quero experimentar, quem usa droga é cult, então eu vou experimentar. E aí experimenta uma coisa que é muito legal, falando do álcool, por exemplo, aí que a Rebeca citou, né? Dá uma euforia, dá uma relaxada, e às vezes é o que a pessoa buscou durante toda a vida.
né? Ser mais extrovertida, ser mais relaxada com as situações, não ficar tão ansioso, não ficar tão nervoso. E aí experimentou aquilo, que beleza. E aí vai escalando também, como você disse, né, Isolda? Ela vai usando drogas mais pesadas para que ela possa sentir a mesma sensação que ela teve inicialmente. E tem a ver muito também com a continuidade geracional, famílias que passam isso pelo fato dos pais terem sido, por exemplo, alcoolistas, terem entrado na área de alcoolismo, os filhos, então, desenvolvem essa continuidade geracional que se chama, ou seja, eles passam a usar, mas eles não usam exatamente o que os pais usavam, porque a geração anterior, ele sempre busca algo da geração dele. Então, ele passa a usar uma droga mais pesada, porque, por exemplo, o cigarro, para mim, eu não tiro onda com cigarro. Eu tenho que usar uma droga mais pesada porque é da minha geração. Tem muito também do contexto da geração da qual ele está, para lhe fazer uso. Então, a Rebeca comentou que para eu conservar esse estado que eu experimentei, de leveza, de êxtase, de, enfim, qualquer que seja essa sensação que a droga proporcionou, eu vou com o tempo aí aumentando essa dose para conseguir atingir de novo aquela sensação. Aquela primeira sensação. E além disso, ainda tem essa segunda parte de que eu sempre vou buscando drogas mais pesadas. Sim, porque ele não sente a mesma sensação mais, não é? Ele sente aquela... são momentos muito ínfimos que ele sente essa sensação. Por isso ele começa a querer sentir aquilo de novo, mas aí ele entra já num processo que ele não sente novamente a primeira sensação que ele teve. Aí ele começa a aumentar a dose. Amanhã a gente vai falar especificamente aqui no seu programa sobre essas drogas conhecidas como drogas lícitas, ou seja, aqui no Brasil, porque cada país tem uma lei diferente, né? Existem países que as drogas consideradas ilícitas aqui são vendidas normalmente. Aqui no Brasil, as bebidas alcoólicas e o cigarro são vendidas comercialmente, não existe nenhum problema. E a gente vai falar sobre essas duas questões especificamente no programa de amanhã. Hoje a gente está abordando as drogas de uma maneira geral e também essa questão das drogas que não são comercializadas livremente no país. Engraçado eu falar que não são comercializadas livremente, porque na verdade são, né? Mas só não está dentro da lei. Elas são contravenção. Contravenção. Tem uma questão comercial muito forte aí, né? A gente sabe o quanto esse mercado das drogas movimenta comercialmente o nosso país. Existe uma droga atual que é chamada, que ela vem depois do êxtase, é a droga do vento, que chama. Droga do vento? Essa eu não conhecia. Tem um nome específico, é do vento. Ela começou a tomar lugar do êxtase, mas é usado em festas de adolescentes, de jovens, em baladas, em redes, etc, né? Então, já é uma droga mais pesada ainda do que o êxtase. Porque as pessoas vão mexendo, né? Vão tornando as drogas mais potencializadas. Alguém já me disse, até quando eu estava estudando lá no Canadá, me disseram que a maconha da década de 60, hippie, era outra. Hoje a maconha é muito mais forte, porque as pessoas estão mexendo e estão tornando ela mais potencializada para o prazer ser maior. Agora, a gente estava falando na questão da dependência. Eu queria chamar a atenção do pessoal que está assistindo, porque muitas vezes a pessoa está lá em casa assistindo e está assim, mas eu uso de vez em quando, né? Eu uso socialmente, eu bebo de vez em quando, eu fumo maconha, mas é com os meus amigos, assim, antes de uma prova, né, que eu estou estressado. A gente vê que a pessoa usar experimentalmente para usar com a dependência é um pulo. A pessoa começa usando experimentalmente, depois ela vai começar a usar, provei hoje. Depois ela pode começar a usar em contextos sociais, numa festa. Aí de repente ela começa a usar regularmente. Toda vez que eu sair eu vou usar. Toda vez que eu for com os meus amigos, todo final de semana eu bebo 3 cervejas, 4 cervejas. Eu uso muito álcool porque é uma questão que a gente não vê problema socialmente, porque é legal, mas ao mesmo tempo a gente estava até conversando isso no camarim, né? Na hora que a gente estava se maquiando. É verdade. A questão muito importante, porque as pessoas usam muito do álcool hoje em dia. E elas não têm noção do tamanho do malefício que o álcool faz. Muito grande. Individualmente, socialmente, para as famílias. Aí você tá dessa parte, então a gente foi de experimental, depois a gente está usando com frequência, depois a gente está dependente. Então essa linha tênue. É muito tênue. E o alcoolismo a gente também estava conversando sobre, a conversa rendeu tanto antes da gente entrar no ar, viu? E tá rendendo aqui também. Mas o álcool é com certeza uma porta de entrada para outras drogas mais pesadas, né? Olha,
O álcool é o seguinte, ele vem de famílias, eu quero ressaltar isso aqui, porque as famílias brasileiras, elas são extremamente permissivas para o álcool, muito. Então, o que acontece? Elas permitem ao jovem, a garotada, às vezes com 10, 11, 12 anos de idade, experimentar, tá com uma lata de cervejinha na mão, eles acham que isso dá uma sensação de você ser potente. Sou adulto, eu sou independente. Esta permissividade familiar, ou então os pais que chegam em casa e pedem para o filho para relaxar, bota uma bermuda, um chinelo e fala, traz da geladeira a cerveja. Esta característica forma um modelo de que está relacionado ao relaxamento, a momentos de prazer, entende? Isso vai criando no adolescente uma ideia de que não há problema você fazer uso do álcool. É normal. É normal, meu pai faz uso. E pais que criticam também quem não usa, que solta piadinha para quem não faz uso do álcool. Tudo isso mais tarde se torna não mais só o álcool, porque ele vai ser porta de entrada para a droga ilícita também. E aí o adolescente passa a usar drogas mais pesadas, que vem por conta de permissividade que a família teve em momentos que ele estava na sua formação. Você me disse lá a gente conversando antes do programa, você me disse que essa questão da família é muito importante aí para o uso das drogas, ou não, inclusive, né? Agora, a gente tem essa sensação de que, não, mas essa questão de drogas aí é porque a interferência dos amigos, amizades ruins, é mais do que isso. É muito interessante esse comentário aqui da Isolda, porque a família mesmo é que abre as portas para o uso das drogas muitas vezes. Uma cervejinha no final do dia não faz mal. Vamos tomar um vinhozinho aqui com essa massa. Né? Exatamente. Aconteceu uma coisa mega especial, passou na universidade pública, vamos ter que abrir uma champanhe aqui para essa comemoração. Pode parecer coisas simples, podem parecer coisas cotidianas, só que isso faz com que a pessoa experimente coisas que pode levá-la para esse uso mais abusivo aí das drogas. Enfim, a gente tem que ir para o intervalo mais uma vez, mas a gente volta daqui a pouquinho conversando mais sobre esse assunto, inclusive nos aprofundando mais sobre essa questão da família. Não sai daí, o seu programa volta já.